Tamo ao vivo já. Estou aqui ladeado pelos dois grandes aventureiros, guerreiros, paladinos do saber, detentores do conhecimento do RPG arcano. Aqui do meu lado esquerdo, Bruno Cobb, ao meu lado direito, Gruntar. Salve, salve! Vai Gruntar! Caraca, velho, não, pera aí então, pô. O maluco tá empolgadão, cara. Ah, pô. Porra. Entre rage agora. Posso entrar em rage agora? Posso entrar agora? Posso? Agora, é agora. Vai acabar o rage antes do terminar o combate, você tá ferrado, velho. O cara é rogue e tá pensando em entrar em rage. Tem tudo pra dar certo. Bom, deixa eu dar as boa noite pra todo mundo do chat também. Muito boa noite pra todo mundo do chat, muito boa noite pra todo mundo que tá assistindo. É mais uma satisfação enorme estar aqui com vocês para dar dicas incríveis, fantásticas, estupendas de como criar aventuras magnânimas de RPG. Esta missão incrível, magnífica, magnânima, completa e impressionante de criar desafios para que as pessoas se sintam desafiadas e nunca mais te abandonem e sejam seus jogadores e apaixonem-se por RPG, e é isso. Maravilha. O merchan a gente faz lá no meião, no final, misturado, que assim não dá pra galera pular. Não, Já faz o melhor merchan, já fala da camiseta que vai ter aí pra galera hoje. boa. Manda, Cobb. Manda. Verdade, prometemos na semana passada, né? No mês programa passado, no programa passado prometemos. Aliás, o programa passado foi sobre o papel do mestre de RPG. Se você não viu, vá ver lá no YouTube, que é muito bom. É muito bom, eu não vi, mas as minhas filhas, eu vi. E é muito bom. E a gente prometeu lá, neste programa, quem estiver aqui no chat, vai concorrer ao sorteio de uma camiseta ultra mega hiper exclusiva da Roleplayers, a camiseta planilha, tipo isso aqui. Ela vem, lógico que ela não vem preenchida, ela vem vazia e você depois preenche com os seus stats, a sua planilha. E aí nós sortearemos, não sei como, não sei onde, quem manja dos Paranauês é o Azecos e o Gruntar aí, mas sortearemos. E um vencedor vai receber em casa esta magnífica camiseta com esse exemplar impressionante por estar aqui prestigiando a gente, dividindo suas dicas de aventura conosco nessa noite esplendorosa, senhores. Se aqui ao meu lado esquerdo temos o Bruno Cobb, ao meu lado direito temos aqui o Gruntar. Tio Gruntar, manda o seu alô. Fala, galera, boa noite pra vocês, estamos na área. Vamos fazer então esse jogo. Aqui, cara, a parada é a seguinte: é o Azecos e o Cobb na parte teórica e o Gruntar na parte de improviso dessa porra, maluco. Então a gente vai misturando a parada toda, porque eles são os dois certinhos, altas teorias e livro e o cacete A4. Eu sou mais a ruê da parada e vai no improviso e vai do jeito que eu acho que é bom e a gente vai tocando assim. Eu quero gravar isso aí que você falou agora pra levar pra Roleplayers e falar lá que você falou aqui no ar que eu sou o cara certinho, que isso vai me valer ainda muitos pontos, peças de ouro. Tá gravado. Eu te passo o link depois, eu vou usar Cobb. isso contra vocês. Eu tô aqui pra dar um equilíbrio, na parada. Porque eu sou um certinho dinâmico e vamos nessa porra. Eu corto só esse pedaço e te mando um link, né? O Gruntar falando que o Cobb é o certinho da parada. Isso aí, vai ser bem assim. Mais uma vez, sejam bem-vindos todos que estão no chat, que estão acompanhando a gente ao vivo aqui no canal do Twitch. Mestres do Dungeon, esse é o segundo programa. É um talk show que eu trago convidados e aqui estão comigo hoje, né? Estiveram no primeiro programa também, o Cobb e o Gruntar, onde a gente vai conversar sobre RPG de uma forma geral. Eu tive a ideia, ou eu percebi a necessidade de ter um programa, de ter uma conversa específica para mestres, né? Por que mestres? Por que mestres, Azecos? Porque em vários grupos de RPG que eu participo no Facebook, até mesmo lá no grupo do RPG dos Amigos do Gruntar, ou durante as streams, ou eu recebo mensagem no Facebook, mensagem no Twitter, muita gente procurando o jogo, querendo jogar e muito pouco mestre disponível. Ou seja, me parece ter, isso é um negócio desde a minha época lá de trás, que tem muito mais jogador a fim de jogar, ou muito mais jogador disponível do que mestre disponível para poder criar uma aventura e conduzir uma campanha. Então eu falei, puxa, vou criar esse programa para a gente bater um papo para ajudar esses mestres iniciantes e, mais uma vez, o programa não é voltado só para mestres, com certeza vários jogadores, e a gente
gente viu até vários depoimentos desse tipo no YouTube, vários jogadores podem se beneficiar e melhorar o seu estilo de jogo, a maneira de jogar, assistindo ao nosso programa e tentando levar algumas dicas para o seu dia a dia. Nosso tema de hoje é como criar aventuras. E aí eu vou passar a bola direto pro Kobe. Ah! Direto! Pro certinho. Pro certinho. Pro CDF da turma, porque aqui eu sou o CDF da turma. Isso aí. Kobe, é o seguinte, diga lá. E aí, como é que o cara começa a criar uma aventura? Por onde que ele começa? Ó, primeira coisa, acho que a gente podia falar um pouco. Tem uma coisa muito, muito importante, assim, quando o cara começa, ele fala, pô, legal, vou ser mestre de RPG. Quando o cara decide que ele vai ser narrador de RPG, a gente tem uma tendência natural a fazer um over-preparing, assim, da coisa, e a meio que pensar lá em cima. E tem uma frase de um cara, de um teórico de RPG que eu gosto muito, o cara chama Michael Shea, é o autor de um blog de RPG gringo que chama Sly Flourish, que é um blog estupendo de bom. Se você não conhece, vá conhecer. Deixaremos os links aí depois no YouTube lá, no Paranauê. Eu tenho o link do Sly Flourish. Vamos deixar. Eu joguei no chat agora há pouco, o pessoal vai poder ver e depois vai ficar na descrição do vídeo do YouTube. Isso. É uma frase do Michael, que ele fala assim, que a aventura mais importante que você já narrou na sua vida é a próxima. Então, esquece aquela coisa de, não, eu vou criar um mundo, idiomas e foca no que você vai fazer agora na próxima noite de quinta-feira, quando você vai receber seus brothers na sua casa e você tem que entreter esses caras por 4 horas. É nisso que você tem que focar. Tem gente que acaba se perdendo. Desculpa, pode falar, Zé. Uma das perguntas que eu recebo de pessoas que querem mestrar é justamente essa, uma das dúvidas, uma das ansiedades, um dos anseios que eu vejo as pessoas demonstrando puxa vida, mas como é que eu faço? Porque é muita coisa, é muita regra, é muita ficha, tem os idiomas, tem a trama política do local, tem o cenário de campanha, e de certa forma o cara começa a se sentir muito pressionado com muita coisa, né? Como o RPG é um jogo extremamente aberto, você tem 1 trilhão de possibilidades, e aí o cara, ele se sente um pouco na obrigação de ter que ler tudo, saber tudo, preparar tudo, todas as fichas, todos os diálogos, todas as possibilidades, e aí vai bem ao encontro. Eu concordo 100% contigo e com o Michael, né? É o Michael, eu tinha anotado o nome dele aqui. Como é que Michael Shea. Michael Shea, de que é passo a passo que você vai construir a tua campanha, né? Acho que a primeira dica assim, que a gente pode dar, e eu gostei bastante, o Kobe que tinha me passado, eu não conhecia esse blog, eu fui atrás e realmente faz muito sentido você começar ou se preocupar ou dar muita atenção pro próximo jogo, né? E não necessariamente o cara tá pensando num plot de campanha lá no final, lá daqui a 25 jogos e pode deixar ou não dar tanta atenção pro próximo jogo. Não tem jeito, assim, a gente acaba às vezes se entretendo, porque a primeira coisa que o cara pensa normalmente é, eu tenho que ler o livro e tem que inventar o lugar onde eles estão jogando e tem que inventar... Calma. Primeira coisa que você vai ter que fazer é botar a mão na sua cabeça e saber que o teu foco é a próxima aventura e tá bom. E as melhores campanhas que eu já narrei, as melhores campanhas que eu já participei foram feitas assim, passo a passo. Então pega leve, vai com calma, que a gente começa por aí. Uhum. Eu vou passar a bola neste momento, vou fazer uma vingancinha aqui da semana passada e vou lançar uma pergunta matadora para o Gruntar! Pode mandar, bato no peito aqui. Gruntar, a gente passou por mim esse tiro aí. Vou mandar. Uma aventura de RPG, Gruntar? O que é uma aventura de RPG? A aventura de RPG é uma história contada pelo mestre, que vai ter como personagens os jogadores, e é isso. Simples assim. Exatamente, Gruntar. Me enche de orgulho essa criatura. Eu costumo usar a metáfora seguinte: se o jogo, assim como uma série de TV tem episódios e temporadas, a aventura estaria pro episódio como a campanha está pra temporada.
É isso aí. Perfeito. E também com quadrinhos isso é muito fácil de você perceber assim. Ou seja, se você assistir um episódio, dependendo do tipo de seriado, né? A maior parte deles tem uma estrutura narrativa que a gente chama de procedural, que é... Ele tem começo, meio e fim, tipo, sei lá, CSI. A história tem começo, meio e fim naquele episódio. Se você não assistiu a temporada toda, tanto faz, Supernatural, sabe? E tudo bem, legal, você jogou uma aventura, você sabe, começo, meio e fim. Entretanto, se você acompanhar as aventuras todas, né? Se você for seguindo as aventuras, você vai percebendo que por cima delas corre um metaplot, que a gente chama, né? Cada aventura teria um plot, que é um termo americano para dizer como se fosse o enredo ou a trama da aventura. Seria meio que a trama. O metaplot é o que junta a campanha toda. Então a aventura de RPG é meio isso. Você concorda, Zecos? Eu concordo 100%. A gente e tem essa diferença, né, da aventura para a campanha. Você pode construir uma campanha dentro desse estilo que você comentou, que é o procedural, que tem seriados que você não tem esse início, meio e fim, né? Vou dar um exemplo mais recente, Game of Thrones. O Game of Thrones, ele tem, durante o episódio, algumas coisas que vão acontecendo, mas ele não é uma aventura de início, naquele episódio, início, meio e fim. Não, como ele trata, até pela estrutura narrativa da série, do livro, de muitos personagens ao mesmo tempo, então você vai ter pequenas aventuras que vão se desenrolar com cada um dos personagens ao longo de vários episódios. Mas você deu um exemplo muito bom, que é o CSI. O CSI, ele tem início, meio e fim naquele, 1, 2 ou 3 crimes que são investigados, e eles terminam naquele episódio. O que acontece, não só com o CSI, com outros seriados nesse sentido, é que muitas vezes alguns ganchos eles aproveitam de um episódio passado para um episódio presente, ou seja, tem uma carta que fica sem explicação e que daqui a pouco daqui a 5, 6 episódios ele vai retomar essa carta. E quando o cara está criando, quando o mestre está querendo criar uma campanha, ele pode se utilizar desses dois tipos de narrativa, de você fazer uma coisa que não tenha início, meio e fim, ou você fazer uma sequência de aventuras onde você vai poder pegar uma coisa, um gancho, uma carta, um anel, ou um NPC, um inimigo que fugiu num episódio, ele aparece 2 episódios depois. Eu não vou me antecipar muito agora, mas só pra gente não começar a já criar um pouco de jargão e conseguir não se perder muito mais pra frente, tem uma terceira unidade aí nessa equação, que é o seguinte: assim como a gente tem a campanha, que é essa história de histórias, né? E tem a aventura, que é a história. Então a aventura é a história, a campanha é a história de histórias. Uma aventura, ela pode durar uma sessão de jogo ou mais. Então, ou seja, a gente tem uma terceira unidade aí, que é uma sessão de jogo, que é o tempo que você senta ali com seus amigos para jogar. As aventuras que você, numa sentada só, você resolve, a gente tem um termo que a gente costuma chamar de one shot, que é um tiro só. Okay. A gente resolve ela num tiro só, que é one shot. E as aventuras que você, normalmente, né, principalmente quando você pega uma aventura que é mais bem elaborada, ela dura um pouco mais de uma sessão. E aí você vai jogar entre 2 a 4 sessões para conseguir encerrar uma aventura e cumprir com todos os objetivos dela. E a aventura one shot é o tipo de aventura que é jogada nos encontros, nos eventos de RPG, porque você só tem aquele dia do evento, ou você vai jogar uma aventura num dia, quando o evento tem mais de um dia, mas você vai querer jogar com novos jogadores no dia seguinte. Então, chegou onde eu queria, nem sempre. Ok, em alguns casos sim, em alguns casos não, mas... Taedra Shield é one shot. É one shot, é uma campanha que a gente está conduzindo de one shots, ou seja, cada aventura, inclusive, muda os jogadores, muda os personagens, muda os jogadores, é uma aventura com início, meio e fim, mas é uma campanha porque ela tem esse guarda-chuva, né, essa história de histórias por trás que a gente está criando. Mas então, peraí, não vamos bagunçar a parada. O programa de hoje é para fazer aventura. Exatamente. A gente pode fazer um outro para fazer campanhas. Isso. Então vamos focar na aventura hoje. E um outro para fazer sessão de jogo, que também são outras técnicas. Perfeito. Então vamos focar na aventura, seja um dia, 2, 5 horas, 20 horas, sei lá. Vamos fazer uma aventura, uma história ali a ser contada. Campanha, aventura, sessão. Hoje a gente começa com esse recheio do meio, que é a aventura. Que seria mais ou menos uma história. Você vai inventar uma história. Você, seus brothers, você vai lá e vai inventar uma história com começo, meio e fim para eles jogarem. E aí vamos imaginar que, para simplificar, normalmente quando a gente estiver falando de aventura, vamos para simplificar, vamos
presumir que quando falamos de aventura, falamos de one shot. E aí quando tiver mais duração do que sessão, a gente vai... quando tiver uma duração maior do que uma sessão, a gente detalha em cada um dos comentários. Pode ser? Pode ser. Não sei. Aí eu let's agree and disagree. Tá bom. Não sei, porque o one shot é um tipo muito específico de aventura. Eu só não queria restringir pra gente falar de aventura one shot. Pode ser. Eu tava pensando em fazer uma coisa bem genérica, no sentido de o que é uma aventura, né? Como é que você vai criar uma aventura? Vai montar uma história, vai pensar em algumas cenas, vai colocar os NPCs, os personagens vão participar dela. Quanto tempo ela vai demorar, a gente pode deixar um pouco em aberto, ou dar algumas dicas, assim. Pode ser 1, 2 ou 3 sessões de jogo, até porque, né, isso varia bastante. Cada grupo vai ter o seu ritmo de jogo. Alguns se encontram toda semana durante 10 horas por encontro. Outros grupos só vão conseguir se encontrar uma vez por mês para jogar uma tarde de sábado. Então, uma diferença, né, você falou uma semelhança com quadrinho e com seriado. Eu acho muito importante fazer uma distinção da narrativa de ou quadrinho e seriado para RPG. Quando você está assistindo um seriado ou está lendo um HQ, você tem o recurso, né, o autor tem o recurso de mostrar coisas que os personagens principais não sabem. Ou seja, o vilão resolve contratar alguém para ir atrás do personagem principal. Isso na série mostra. E no RPG, na maioria das vezes, o mestre pode não querer mostrar isso. Ou seja, uma das dificuldades ou uma das características de uma aventura de RPG é que essa narrativa ela tem que ser contada a partir... Pode ser, ou normalmente é contada a partir do ponto de vista do que os personagens estão conseguindo enxergar. É mais ou menos assim. Uma série, um filme, uma revista, um livro, você lê em terceira pessoa. É você lendo coisas que estão acontecendo com os outros. E no RPG, os personagens estão jogando. Ou seja, e isso cria uma dificuldade adicional a gente vai acabar tratando disso mais para frente, de como você apresentar informações durante a aventura sem dar spoiler para o próprio jogador. Porque o nível de informação que você libera durante a aventura, ela permite ou vai alterar ou não as decisões dos próprios jogadores. Ou seja, se os jogadores sabem que o vilão contratou alguém para ir atrás deles, eles vão tomar cuidados ou vão fazer coisas que eles não fariam se eles não soubessem disso. Então, exato. Só quis fazer essa distinção. Tem uma semelhança com seriados e história em quadrinho, mas também tem essa diferença na estrutura narrativa. Tem inúmeras diferenças na estrutura narrativa, mas vamos só pra gente começar do começo, eu quis deixar claro o que era assim, uma aventura de RPG, pro pessoal que é mais leigo ou que não tá acostumado, pra gente alinhar termo também, quando estiver falando de one shot, às vezes solta um jargão, outro. Mas eu quero responder a pergunta que você me fez, que é o seguinte: como é que o cara começa a preparar a aventura de RPG dele? Eu normalmente recomendo, cada um tem seu jeito, não tem receita, tá, gente? A gente vai dizer aqui, primeiro conselho de todos, não tem receita, que a gente vai dar aqui é o que cada um costuma fazer, o que costuma dar mais certo. Vou até expandir isso, não é que tem receita, é que tem muitas receitas. Tem muitas maneiras possíveis de você começar a construir uma aventura. Então, eu não digo que exista uma única melhor receita. Ou seja, tem várias maneiras, vários estilos, e você acaba, ao longo do tempo, escolhendo uma ou criando o seu próprio estilo de criar aventura. Ou seja, criando a sua própria receita. E esse estilo acaba mudando também, né? Com o passar do tempo. Eu vou dar aqui a sugestão que costuma funcionar. Na maior parte dos teóricos de RPG, os bons, os que eu gosto, né? Que eu considero que sejam legais, costumam falar a respeito disso. Nas dinâmicas da roleplayers a gente costuma dar certo para a maior parte das pessoas, mas essa coisa tende a ter umas mudanças radicais aí no meio do caminho para você ir se adequando. Começa pelo que a gente chama de gancho de aventura, que seria como se fosse qual é a condição para que a sua aventura seja cumprida. Então, normalmente a gente costuma brincar na roleplay que você começa pelo final. Tipo, o que os caras têm que fazer para resolver a aventura? Por exemplo... Qual é o objetivo final dessa aventura, né? Exato. Tipo, o que esses caras têm que fazer para solucionar essa aventura? Por exemplo, sei lá, rastrear os assassinos que mataram o sultão.
Beleza. Esse é o gancho da sua aventura. Deixa eu dar um parêntese aí. Vamos fazer uma brincadeira com a galera do chat. Você tinha comentado pro pessoal legal. Pro pessoal escolher pra gente... Vamos fazer uma interação. A gente vai criar a aventura junto com vocês aqui, ou pelo menos um esqueleto. Então o Fábio já mandou a primeira ideia aí. Qual vai ser a primeira dica aí? O primeiro gancho da aventura aí. Seria rastrear os assassinos do sultão. Vamos fazer assim. Anota aí, número 1. Eu vou colocar 3 opções de gancho e a galera escolhe qual opção eles querem. Pode ser? Peraí, deixa eu criar o Straw Poll aqui. O que é Straw Poll? É um... Você vai ver. É uma... Pro pessoal votar uma enquete. Uma enquete. Beleza. Isso. Vai lá, Kobe, manda as 3 opções. Manda a segunda. Posso continuar? Deve. Peraí, deixa eu... Esse gerador de ideias aí na internet, ó. E a galera pode dando ideia no chat que a gente pode aproveitar também. Se o Kobe demorar muito, eu roubo a ideia da galera no chat. Uma ideia legal de trama aí, de plot, de gancho. Manda no chat. Eu separei 3, ó. Eu separei esse, que é o seguinte. Morreu o sultão e eles têm que encontrar o assassino do sultão. Essa é o primeiro argumento. Ou seja, quais são as características que o argumento... Eu vou dar as outras 2. É que é melhor eu dar as 3 logo de cara, e aí o pessoal fica votando enquanto eu tô aqui explicando o que é cada um. É isso? Tá bom. Eu tinha separado 3. Eu tinha separado 3 deles. Já achei aqui, ó. Então eu criei 3 argumentos básicos para tanto dar de exemplo quanto vocês votarem. O primeiro é esse. Eu criei um medieval, um contemporâneo e um futurista. Então o medieval é esse, ó. O profeta do rei foi assassinado às vésperas de um grande festival. Então o objetivo dos caras é... Mas é o assassino do sultão ou do profeta do rei? Não, desculpa, vamos lá. Agora eu tô com as opções legais aqui. Vamos partir pra aí. Isso, o profeta do rei foi assassinado. Tá. É isso. E foi exatamente antes de às vésperas de um grande festival. Os festivais são aquelas festas que tem, né? Como a gente tem o Natal, a gente tem a Páscoa aqui. Nos mundos medievais eles tinham também os festivais deles. Primavera, colheita, plantio. Beleza, então, beleza. Acelera aí. O contemporâneo é o seguinte. Uma fenda subterrânea surgiu nas redondezas do cemitério. Então, o mundo contemporâneo, a ideia E o outro é, os radares da nave detectam os restos de uma nave colonizadora à deriva da órbita da civilização. Tá. O que esses 3 ganchos têm em comum entre si? Primeiro, eles estabelecem ação, eles direcionam a ação para algum lugar. Assim. Joguei no chat só o link, depois a gente vai ver o resultado que a galera quer. Isso, do Straw Poll. E aí a gente vai partir para essas características. Então você entra em ação muito rápido. Você coloca as coisas em ação bem rápido. Um plot é esse. Ele tem um fim muito claro, né? Ele tem um fim muito evidente. Então, o do medieval, por exemplo, seria desvendar a morte do profeta. Uhum. O do contemporâneo é entender de onde surgiu essa fenda subterrânea perto do cemitério. E o futurista é, como assim, as ruínas de uma nave colonizadora, desvendar esse mistério também. O que eles têm em comum? Eles têm isso. E eles também não resolvem a história. Uhum. Então não está fechado em si, né? Por mais que você, mestre, com o decorrer do tempo for solucionando esse argumento, você tem que deixar a linha aberta no começo para você ter até de onde sair essas ideias. De onde isso pode vir inspiração para isso? De filme, de quadrinho, de jogo que você está jogando. Você pode tirar exemplos enormes. Pode ser uma coisa super simples. Por exemplo, matar o Lich King. Pronto, o argumento da tua campanha, o teu gancho é esse. Lich King tá lá, ele é um cara muito malvado, faz coisas terríveis e tá na hora de matar o Lich King. Pronto. É super, super simples. Esse é o hook da tua campanha, o gancho da tua campanha. Sei lá, pode ser encontrar um item. Então, encontrar o Santo Graal. Pronto. Esse é o mote da tua aventura. Uhum. Você começou daí, você já tem uma ideia de uma série de coisas que vão grudando na cabeça da gente. Quando você coloca isso na sua mente, você percebe que o teu repertório de referências
pop, de filmes que você já assistiu, de filmes, ele vai começar a ferver lá na panela e vão começar a sublimar, refilmar algumas coisas. Nossa, essa aventura tem que ter isso, essa aventura tem que ter aquilo, essa aventura tem que ter aquilo outro, tem a ver com isso aqui. Vão começar a surgir ideias e aí que a coisa começa a ficar legal e o trabalho do mestre começa a ficar bacana. E aí eu queria dar mais uma dica, né, fazer um parênteses aí. Se você está querendo criar uma aventura dentro de um determinado cenário, é importante você buscar essas referências para essa aventura. Ou seja, vai fazer uma aventura medieval, beleza, então, cara, vai assistir Senhor dos Anéis, vai ler o Game of Thrones, vai ler a HQ do Conan, ou seja, vai buscar essas referências para você poder ter esses ganchos, ter essas ideias diferentes. Puxa vida, você vai falar lá da fenda subterrânea surgindo no cemitério, pô, vai assistir Supernatural, vai ver filme de zumbi, filme de fantasma, vai, enfim, buscar esse tipo de referência, né? Eu tive um professor no MBA que falando sobre escrever tese, TCC do curso, ele falou o seguinte, cara, fazer um TCC você vai parir uma tese. Para você parir a tese, você tem que engravidar o seu cérebro. Não tem jeito, você tem que ler muita coisa para depois você chegar lá e escrever a tua tese de conclusão de curso. A mesma coisa com uma aventura, para você melhorar a tua qualidade das aventuras, é legal você buscar essas referências dos cenários que você está se propondo a mestrar. Só para complementar, é importante você conhecer o cenário que você tá jogando. É exatamente isso que o Azeco está falando. Então, quanto mais informação você tiver, mais a sua mente vai estar fértil aí para nascer o feto. Mas não vai se perder nisso, pelo amor de Deus, hein? Ah, ok. Não vai se perder nisso. É legal você ter a informação que você precisa e não vai exagerar nisso. Normalmente isso já vai vir no sangue, cara. Isso, já vai vir no sangue. Tipo assim, porque se você vai se propor a mestrar, você vai criar aventura e tal, você já vai fazer num cenário que você tem familiaridade. E que você Seja gosta. Porque você, sei lá, se você gosta de guerra, velho, filme de guerra, e você vai querer mestrar uma aventura que, sei lá, se passa no Vietnã, vamos supor, na guerra do Vietnã. Então, você normalmente já vai buscar isso naturalmente aí, esse cenário que você já tá mais familiarizado. Isso, e aí ó, já estão surgindo algumas interações bacanas pelo chat, que não são perguntas, mas eu vou antecipar. Dá um salve pro Raul, meu caçula que tá aí no chat, meu irmãozinho. Seguinte, o nome da menina, acho que é menina, né, não sei se é, mas é Ponche Twitch. Ela falou assim, tem como montar uma campanha mundo aberto, onde os jogadores criam seu caminho? Nesse ponto, você não tá restringindo isso ainda. Qualquer um dos 3 argumentos que você escolher, pode ser um jogo que vai ser mais Railroad, que ele vai ter começo, meio e fim mesmo. E dependendo de como você conduzir esse enredo, é que vai mudar o jeito como ele vai ser jogado pelos jogadores. Uhum. Então, se você for... Eu vou dar 2 dicas de modelo para vocês fazerem. Uma dica para fazer aventuras um pouco mais lineares, que é um jeito mais fácil de fazer aventura e tende a satisfazer 70%, 80% dos jogadores. E tem um jeito que é uma outra técnica, que é o 5x5, que é você fazer uma coisa um pouco mais mundo aberto. Que é você fazer ela mais... E aí são 2 termos que a gente tem, que é o Railroad, né? Que são as aventuras que são mais... você vai seguindo. E tem a aventura que é mais sandbox. Que é o pessoal que é dos games, né? Tem a diferença de um jogo como, sei lá, Final Fantasy, que ele é um pouco mais Railroad, que você tem uma história para seguir. Ou o Skyrim, por exemplo. O Skyrim, ele mistura bem as duas coisas. Ele tem a linha principal, que você pode seguir a missão, a quest principal do Dragonborn, ou God of War, que é bem Railroad mesmo. Ou você tem jogos como GTA, Red Dead Redemption, e as quests do Skyrim, que são as outras, né, que não são a quest central, que deixam você fazer o que você quiser e pode fazer o que você quiser. Ou seja, é uma aventura num railroad, num trilho que ela segue pra frente, ou você faz aquela famosa pergunta, e aí? Agora é com vocês, o que vocês vão fazer agora? E aí, deixa o pessoal. E aí, só para fechar aqui o Straw Poll, ó, o que ganhou foi a fenda subterrânea surgiu no cemitério, hein? Olá, galera gosta de contemporâneo. A fenda subterrânea surgiu no cemitério. É a aventura que a gente vai seguir a partir daqui. Beleza, então a gente vai montar uma aventura baseada nesse hook. Beleza. Nesse gancho. Que surgiu uma fenda subterrânea próximo do cemitério. Qual seria o próximo passo disso? Seria você decidir exatamente, primeiro de tudo, né? Você ia falar dos 2 estilos.
São dos dois estilos. Eu Beleza. quero, antes disso, já começar a dar umas dicas que, quando eu descobri elas, a minha vida ficou muito mais fácil. Primeira coisa, se você tiver como, antes da aventura, conhecer o estilo de jogador que você tem na mão, melhor. E, por mais que você tenha que trabalhar a sua história, tem uma outra frase que eu gosto muito, que é do Robin Laws. O Robin Laws, eu sou hiper fã dele, é um teórico de RPG também, escreveu 2 livros, eu vou recomendar eles aqui para vocês, acho que foram 3 na verdade, mas 2 deles eu vou recomendar aqui para vocês. Ele fala o seguinte: não complica demais sua aventura, que os jogadores vão complicar ela para você. Então, a coisa mais chata que tem é quando você pega um narrador, que o cara começa a contar uma história para você, ele tá tão enebriado, tá tão bêbado com a aventura dele, que ele não deixa os jogadores interagirem. Uhum. Desde o começo, quanto mais você conseguir criar a sua aventura enredada com a história e com o tipo de personagem que você tem, com o tipo de jogador e com os personagens que você tem na mesa, mais legal o seu jogo vai ficar. Quanto mais você deixar espaço vazio na tua trama para você preencher com coisas que os jogadores vão colocar, mais legal. Então, ou seja, minha primeira dica é: conheça os teus jogadores, estude eles um pouco no começo da aventura, se puder. Lógico que para um evento você vai ter ali 5, 10 minutos para bater papo com os caras, mas às vezes algumas dicas simples já vão te dizer. Vou dar algumas aqui, algumas de longo prazo. Se for marcar um jogo de longo prazo, eu dei uma no episódio passado que eu vou repetir agora, que é: fuça os likes do Facebook do cara para ver quais filmes ele gosta, quais bandas que o cara tá ouvindo, que livros que ele tá lendo. Você vai saber mais ou menos o tipo de coisa que o cara gosta e tal. Se for uma conversa de 15 minutos, às vezes o cara tá usando uma camiseta de um jogo de videogame, ou o cara tá usando um penduricalho, alguma pulseira, ou olha lá, o cara tá de Iron Maiden. É lógico que o cara é fighter, não é? É lógico, olha lá, Winter is Coming. Game of Thrones. Game of Thrones. Rogue, né? Ou uma coisa mais política e tal. Você percebe? Não, parece bobo, mas você consegue tirar elementos pra você já começar. Ah, legal, já tenho isso. Então o Gruntar é mais pé na porta e o Azekos é mais político, né? Ele gosta mais de uma coisa de trama. Só na camiseta do cara, hein? Só na camiseta do cara. Você já pegou ali o que ele quer. Por quê? Porque a parte mais importante do jogo é isso. Conheça seus jogadores. E aí eu quero deixar aqui pra vocês uma referência que já foi evoluída por muito tempo. Em 2002... Como é que a gente vai fazer com os livros, Azekos? A gente vai colocar na stream na hora determinada, eu vou falando? Não, você me diz qual é, eu tenho a imagem dele aqui. Então, eu queria mostrar pro pessoal, primeiro, o Robin Laws of Good Game Mastering. É um livro de 2002, é um livro antigaço, tem 12 anos já. Mas foi nele que eu vi pela primeira vez os tipos de jogador que a gente costuma discutir bastante na Roleplayers. Ele chama de arquétipos. Então lógico que você não vai se encaixar em um só. Você vai ter elementos de vários deles na tua característica, né? Tá na tela lá, Kobe. Isso, então, é a capa, né? Isso. Esse livro é da Steve Jackson Games, ele é extremamente raro, tem pra vender em PDF, se não me engano. Mas dá pra achar na internet também, assim, é fácil de achar. E é um livro muito legal, e ele é inglês, né, não tem em português ainda, infelizmente. E ele já começou, o Robin Laws, ele começou essa teoria dele, dos tipos de jogador, dos arquétipos de jogador, nesse livro. Depois ele evoluiu essa teoria, e ele foi coautor do livro do Mestre 2, da 4ª edição, onde ele já deu uma melhorada nisso. E agora isso chegou na 5ª edição, então o melhor lugar para você olhar isso, que é a versão mais atualizada que tem, é o livro do Mestre 5ª edição, que saiu agora, tipo, foi agora que saiu, e já tem ali as motivações principais. Então, se você for no Robin Laws, você vai ver as originais, 1, 2, 3, 4, 5, se não me engano são 6, é isso. Power Gamer, que é o cara que é o Munchkin. O cara gosta de acumular poder, juntar coisas, ganhar armas, ter armas e armaduras, gosta de acumular trecos e gosta de... que legal, conseguir mais, e quer evoluir o personagem. E, entendam... A cada bônus o cara tem um orgasmo, né? Pulou de +2 para +3. É isso. Ele tá ali pra evolução. O cara quer ver o personagem dele melhorar. Tem o que a gente chama de butt kicker, que é o chutador de traseiros,
Que é o cara que o prazer dele não tá tão... Esses são arquétipos, né? Lembra do que eu falei. É o cara que o prazer dele não tá tão ligado com acumulação. Tá mais ligado com vencer. Às vezes o cara gasta tudo que ele tem, mas ele quer vencer. Então ele tá ali em busca de ganhar... ele prepara o personagem dele pro combate. Eu conheço um jogador assim, hein, Grutar? Isso, ele quer ter superioridade sobre as coisas que surgem diante dele. O prazer dele é se sentir, conseguir ver que ele superou um desafio. Tem o... Ele gosta de passar o carreto, né? Exato. Tem o estrategista, que é o cara que... Normalmente são os caras mais militares. Então você eu acho que tem um pouco de perfil de estrategista, viu, Azaicos? Essa coisa e tal. Que ele é o cara que o prazer dele é tentar fazer com que o grupo não se dê mal. Tipo, ele quer estar preparado pra tudo. Ele quer montar um jeito, uma ratoeira ali de que não tem como a gente se dar mal e montando e vendo como faz e fazendo a estratégia perfeita. Então, pelo estrategista, o grupo nunca estaria em perigo, assim, porque ele tá sempre muito bem preparado. E o prazer do estrategista é esse. Ele fala, putz, legal, minha estratégia deu certo, a gente conseguiu escapar de uma. Tem o especialista, que são aqueles caras que gostam muito de jogar especificamente com uma classe, tipo, o cara gosta de jogar de ninja. E aí o prazer dele é, desempenhar o papel dessa classe, ver o papel, pensar formas de como essa classe vai, como esse arquétipo, né? O cara gosta muito de jogar de Bruhá. Ou o cara gosta muito de jogar de andarilho do asfalto. O cara gosta de jogar especificamente muito com um perfil de personagem específico. E o prazer dele é especializar naquele lá mesmo. Então qualquer mesa você sabe, por exemplo, na Roleplays a gente tem um dos narradores, chama Alan. O apelido dele é Palada. Adivinha com o que ele joga sempre? Paladino, né? A gente sabe. Então a gente sabe montar campanha, a gente não precisa nem perguntar. Putz, o personagem do Alan vai ser o Paladino, beleza. Ele troca raça de vez em quando, mas normalmente é Paladino humano. Aí tem então é Power Gamer, o Butt Kicker, o tático, né, estratégico, o especialista. Tem o interpretador, que é o ator, é o cara que gosta de interpretar, ele é o cara que gosta de fazer vozes, de se sentir ambientado no jogo, ele gosta mais da parte teatral do RPG, de se sentir envolvido, que você tem um pouco disso aí também que eu tô ligado. Conheço um cara assim. E tem essa coisa de interpretar, de se sentir no... O prazer do cara é que ele tá em cima do palco, ele tá, putz, legal, agora a gente tá em on, vamos lá. E mesmo quando o grupo tá se dando mal, ele tá... o cara interpreta quando as coisas estão se dando mal, mesmo assim ele tá se divertindo, né? E aí, por último, pra esse jogador, o legal seria estar sempre em on. Nunca off. Sempre on. Sempre on. Off é muita exceção, muita exceção. Os jogadores de LARP costumam ser assim, quando vêm pro RPG, eles são mais teatrais, assim. Ou os de Vampire também, né? Da White Wolf, no geral, eles tendem a ter esse perfil. E a gente tem um sexto perfil que a gente chama de o jogador casual, que é um perfil que a gente usa para caracterizar um cara que ele tá ali, ele joga RPG como ele joga banco imobiliário, como ele joga truco, como ele joga qualquer outra coisa. Tipo, ele não tá ali especificamente por ser RPG. Por algum desses outros motivos, né? Ele tá ali porque é divertido. E aí a diversão dele pode estar ligada com uma série de coisas que não estão extremamente relacionadas com... Ele não tem um viés tão específico. E um dos arquétipos que a gente mais estuda na Roleplayers, que é o que a gente mais encontra, né? Nos eventos, né? São jogadores casuais. E a gente já descobriu que essa classificação do Robin Laws é muito pobre pra gente seguir ela e já tá seguindo as outras evoluídas dele. Qual que é o livro que você falou que é mais recente nessa criação de arquétipos? O Laws é esse que você mostrou pra eles aí, é o primeiro que saiu, né? Aí depois ele evoluiu isso nesse aqui, no Dungeon Master Guide 2 de 3.5. Ok. Que aí aqui ele já monta, ele já rebatiza alguns dos perfis, ele já traz isso com um pouco mais de pé no chão mesmo, como lidar com cada um, e traz estratégia de como criar jogo para cada um, e já põe mais um pouco de pé no chão aqui. Uhum. Aí depois no Guia do Mestre, 4ª edição, você já encontra, isso já tem em português, hein? Esse é fácil de achar em português. 4ª edição, então, ok. Já tá bem próximo do que tá na 5ª, o que estão aqui. Aqui eles usam os seguintes nomes, é o acumulador,
o agitador, o ator, o combatente, o espectador, o explorador, o narrador e o pensador. O agitador, eu já topei com alguns jogadores assim, cara. O agitador é o cara que você não pode dar uma taverna pra ele. Não dá uma taverna pra ele, cara. Jogar no cenário fantasy, você dá uma taverna pra esse cara, ele vai pra arrumar confusão, cara. Parece cena de filme. O cara chega, tipo, qual é o cara que eu vou enfiar porrada na cara aqui? Não, calma, você tá confundindo, Azeco. Esse não é o agitador? Não, esse cara aí, depende. O agitador, o perfil dele é o seguinte, ele quer fazer a história andar, ele quer ver as coisas acontecerem. Ah, ok. Então é o cara que quer empurrar a história pra frente. Tá bom, mas e agora? Não, agora vocês estão viajando e tal, vocês estão passando por um lugar assim, tem árvores desse jeito. Não, tudo bem a árvore, mas e agora? Depois que chegando... Não, mas calma, Legal. olha, é o cara que quer ver a história andar. Então, narrador normalmente tem esse perfil de ser um pouco mais em inglês seria o storyteller, né? Que os nomes Quero fazer a fila andar no jogo, né? Isso. Aí no Dungeon Master Guide 2 ele deu uma aprofundada neles, do quarta edição. Aham. E também tem umas coisas bem bacanas aí. E o mais eu não vou ter aqui agora, que o meu é em PDF. E o físico tá lá no estoque da Holy. Mas é o livro do mestre quinta edição, que aí se você for na página... logo no começo, acho que aqui, tá com ele aberto aqui. Na página 6, ele já fala disso. Ele fala, Know Your DMG Players. da quinta edição, né? Botei a imagem na tela lá. É o livro do mestre... Aliás, esse livro é fantástico, do ponto de vista do D&D. Pra quem começou e só tinha a regra, o primeiro livro pra mestres do D&D foi esse aqui, ó. Chama Master DM Book, ó. Era um livro para mestres de RPG. Não tem absolutamente nenhuma dica de narração, tem só regra. As evoluções das classes. E isso, de certa forma, demonstra a evolução do jogo, né? Sim. Que deixa de ser um jogo só de regra e combate para ser um jogo de real interpretação. Assassino do Sultão. Essa é o primeiro argumento. Ou seja, quais são as características que o argumento... Eu vou dar as outras duas. É que é melhor eu dar as três logo de cara, e aí o pessoal fica votando enquanto eu tô aqui explicando o que é cada um. É isso? Tá bom. Eu tinha separado três. Eu tinha separado três deles. Já achei aqui, ó. Então eu criei três argumentos básicos para tanto dar de exemplo quanto vocês votarem. O primeiro é esse. Eu criei um medieval, um contemporâneo e um futurista. Então o medieval é esse, ó. O profeta do rei foi assassinado às vésperas de um grande festival. Então o objetivo dos caras é... Mas é o assassino do sultão ou do profeta do rei? Não, desculpa, vamos lá. Agora eu tô com as opções legais beleza. aqui. Vamos partir pra aí. Isso, o profeta do rei foi assassinado. Tá. É isso. E foi exatamente antes de às vésperas de um grande festival. Os festivais são aquelas festas que tem, né? Como a gente tem o Natal, a gente tem a Páscoa. Aqui nos mundos medievais eles tinham também os festivais deles. Primavera, colheita, plantio. Beleza, então, beleza. Acelera aí. O contemporâneo é o seguinte. Uma fenda subterrânea surgiu nas redondezas do cemitério. Então, o mundo contemporâneo, a ideia é e o outro é, os radares da nave detectam os restos de uma nave colonizadora à deriva da órbita da civilização. Tá. O que esses três ganchos têm em comum entre si? Primeiro, eles estabelecem ação, eles direcionam a ação para algum lugar. Assim. Joguei no chat só o link, depois a gente vai ver o resultado que a galera quer. Isso, do Straw Poll. E aí a gente vai partir para essas características. Então você entra em ação muito rápido. Você coloca as coisas em ação bem rápido. Um plot é esse. Ele tem um fim muito claro, né? Ele tem um fim muito evidente. Então o do medieval, por exemplo, seria desvendar a morte do profeta. Uhum. O do contemporâneo é entender de onde surgiu essa fenda subterrânea perto do cemitério. E o futurista é, como assim, as ruínas de uma nave colonizadora, desvendar esse mistério também. O que eles têm em comum? Eles têm isso. E eles também não resolvem a história.
Então não tá fechado em si, né? Por mais que você, mestre, com o decorrer do tempo for solucionando esse argumento, você tem que deixar a linha aberto no começo para você ter até de onde sair essas ideias. De onde isso pode vir inspiração para isso? De filme, de quadrinho, de jogo que você tá jogando. Você pode tirar de exemplos enormes. Pode ser uma coisa super simples. Por exemplo, matar o Lich King. Pronto, o argumento da tua campanha, o teu gancho é esse. Lich King tá lá, ele é um cara muito malvado, faz coisas terríveis e tá na hora de matar o Lich King. Pronto. É super, super simples. Esse é o hook da tua campanha, o gancho da tua campanha. Sei lá, pode ser encontrar um item. Então, encontrar o Santo Graal. Pronto. Esse é o mote da tua aventura. Você começou daí, você já tem uma ideia de uma série de coisas que vão grudando na cabeça da gente. Quando você coloca isso na sua mente, você percebe que o teu repertório de referências pop, de filmes que você já assistiu, de filmes, ele vai começar a ferver lá na panela e vão começar a sublimar, refilmar algumas coisas. Nossa, essa aventura tem que ter isso, essa aventura tem que ter aquilo, essa aventura tem que ter aquilo outro, tem a ver com isso aqui. Vão começar a surgir ideias e aí que a coisa começa a ficar legal e o trabalho do mestre começa a ficar bacana. E aí eu queria dar mais uma dica, né, fazer um parênteses aí. Se você está querendo criar uma aventura dentro de um determinado cenário, é importante você buscar essas referências para essa aventura. Ou seja, vai fazer uma aventura medieval, beleza, então, cara, vai assistir Senhor dos Anéis, vai ler o Game of Thrones, vai ler a HQ do Conan, ou seja, vai buscar essas referências para você poder ter esses ganchos, ter essas ideias diferentes. Puxa vida, você vai falar lá da fenda subterrânea surgindo no cemitério, pô, vai assistir Supernatural, vai ver filme de zumbi, filme de fantasma, vai, enfim, buscar esse tipo de referência, né? Eu tive um professor no MBA que falando sobre escrever TCC do curso, ele falou o seguinte, cara, fazer um TCC você vai parir uma tese. Para você parir a tese, você tem que engravidar o seu cérebro. Não tem jeito, você tem que ler muita coisa para depois você chegar lá e escrever a tua tese de conclusão de curso. A mesma coisa com uma aventura, para você melhorar a tua qualidade das aventuras, é legal você buscar essas referências dos cenários que você está se propondo a mestrar. Só para complementar, é importante você conhecer o cenário que você tá jogando. É exatamente isso que o Azeco está falando. Então, quanto mais informação você tiver, mais a sua mente vai estar fértil aí para nascer o feto. Mas não vai se perder nisso, pelo amor de Deus, hein? Ok. Não vai se perder nisso. É legal você ter informação que você precisa e não vai exagerar nisso. Normalmente isso já vai vir no sangue, cara. Isso, já vai vir no exato. sangue. Tipo assim, porque se você vai se propor a mestrar, você vai criar a aventura e tal, você já vai fazer num cenário que você tem familiaridade. E que você Seja gosta. porque você, sei lá, se você gosta de guerra, velho, filme de guerra, e você vai querer mestrar uma aventura que, sei lá, se passa no Vietnã, vamos supor, na guerra do Vietnã. Então, você normalmente já vai buscar isso naturalmente aí, esse cenário que você já tá mais familiarizado. Isso. E aí, ó, já estão surgindo algumas interações bacanas pelo chat, que não são perguntas, mas eu vou antecipar. Dá um salve pro Raul, meu caçula que tá aí no chat. Meu irmãozinho! Seguinte, o nome da menina, acho que é menina, né? Não sei se é, mas é Ponche Twitch. Ela falou assim, tem como montar uma campanha mundo aberto, onde os jogadores criam seu caminho? Nesse ponto, você não tá restringindo isso ainda. Qualquer um dos 3 argumentos que você escolher, pode ser um jogo que vai ser mais Railroad, que ele vai ter começo, meio e fim mesmo. E dependendo de como você conduzir esse enredo, é que vai mudar o jeito como ele vai ser jogado pelos jogadores. Então, se você for... Eu vou dar 2 dicas de modelo para vocês fazerem. Uma dica para fazer aventuras um pouco mais lineares, que é um jeito mais fácil de fazer aventura e tende a satisfazer 70%, 80% dos jogadores. E tem um jeito que é uma outra técnica, que é o 5x5, que é você fazer uma coisa um pouco mais mundo aberto. Que é você fazer ela mais... E aí são 2 termos que a gente tem, que é o Railroad, né? Que são as aventuras criando. Mas então, peraí, não vamos bagunçar a parada. O programa de hoje é pra fazer aventura. Exatamente. A gente pode fazer um outro pra fazer campanhas. Isso. Então vamos focar na aventura hoje. E um outro pra fazer sessão de jogo, que também são outras técnicas. Perfeito. Então vamos focar na aventura, seja um dia, 2, 5 horas, 20 horas, sei lá. Vamos fazer uma aventura, uma história ali a ser contada. Campanha, aventura, sessão. Hoje a gente começa com esse recheio do meio, que é a aventura. Que seria mais ou menos uma história. Você vai inventar uma história.
Você, seus brothers, você vai lá e vai inventar uma história com começo, meio e fim para eles jogarem. E aí vamos imaginar que, para simplificar, normalmente quando a gente estiver falando de aventura, vamos para simplificar, vamos presumir que quando falamos de aventura, falamos de one shot. E aí quando tiver mais duração do que sessão, a gente vai... quando tiver uma duração maior do que uma sessão, a gente detalha em cada um dos comentários. Pode ser? Pode ser. Não sei. Aí eu let's agree and disagree. Tá bom. Não sei, porque o one shot é um tipo muito específico de aventura. Eu só não queria restringir pra gente falar de aventura one shot. Pode ser. Eu tava pensando em fazer uma coisa bem genérica, no sentido de o que é uma aventura, né? Como é que você vai criar uma aventura? Vai montar uma história, vai pensar em algumas cenas, vai colocar os NPCs, os personagens vão participar dela. Quanto tempo ela vai demorar, a gente pode deixar um pouco em aberto, ou dar algumas dicas, assim. Pode ser 1, 2 ou 3 sessões de jogo, até porque, né, isso varia bastante. Cada grupo vai ter o seu ritmo de jogo. Alguns se encontram toda semana durante 10 horas por encontro. Outros grupos só vão conseguir se encontrar uma vez por mês para jogar uma tarde de sábado. Então, uma diferença, né? Você falou uma semelhança com quadrinho e com seriado. Eu acho muito importante fazer uma distinção da narrativa de ou quadrinho e seriado para RPG. Quando você está assistindo um seriado ou está lendo um HQ, você tem o recurso, né, o autor tem o recurso de mostrar coisas que os personagens principais não sabem. Ou seja, o vilão resolve contratar alguém para ir atrás do personagem principal. Isso na série mostra. E no RPG, na maioria das vezes, o mestre pode não querer mostrar isso. Ou seja, uma das dificuldades ou uma das características de uma aventura de RPG é que essa narrativa ela tem que ser contada a partir... Pode ser, ou normalmente é contada a partir do ponto de vista do que os personagens estão conseguindo enxergar. É mais ou menos assim, uma série, um filme, uma revista, um livro, você lê em terceira pessoa. É você lendo coisas que estão acontecendo com os outros. E no RPG, os personagens estão jogando, ou seja... E isso cria uma dificuldade adicional a gente vai acabar tratando disso mais para frente, de como você apresentar informações durante a aventura sem dar spoiler para o próprio jogador. Porque o nível de informação que você libera durante a aventura, ela permite ou vai alterar ou não as decisões dos próprios jogadores. Ou seja, se os jogadores sabem que o vilão contratou alguém para ir atrás deles, eles vão tomar cuidados ou vão fazer coisas que eles não fariam se eles não soubessem disso. Então, exato. Só quis fazer essa distinção. Tem uma semelhança com seriados e história em quadrinho, mas também tem essa diferença na estrutura narrativa. Tem inúmeras diferenças na estrutura narrativa, mas vamos só pra gente começar do começo, eu quis deixar claro o que era assim, uma aventura de RPG, pro pessoal que é mais leigo ou que não tá acostumado, pra gente alinhar termo também, quando estiver falando de one shot, às vezes solta um jargão. Outro... Mas eu quero responder a pergunta que você me fez, que é o seguinte: como é que o cara começa a preparar a aventura de RPG dele? Eu normalmente recomendo, cada um tem seu jeito, não tem receita, tá, gente? A gente vai dizer aqui, primeiro conselho de todos, não tem receita. O que a gente vai dar aqui é o que cada um costuma fazer, o que costuma dar mais certo. Vou até expandir isso. Não é que tem receita, é que tem muitas receitas. Tem muitas maneiras possíveis de você começar a construir uma aventura. Então, eu não digo que exista uma única melhor receita. Ou seja, tem várias maneiras, vários estilos, e você acaba ao longo do tempo escolhendo uma ou criando o seu próprio estilo de criar aventura. Ou seja, criando a sua própria receita. E esse estilo acaba mudando também, né? Com o passar do tempo. Eu vou dar aqui a sugestão que costuma funcionar. Na maior parte dos teóricos de RPG, os bons, os que eu gosto, né? Que eu considero que sejam legais, costumam falar a respeito disso. Nas dinâmicas da roleplayers a gente costuma dar certo para a maior parte das pessoas, mas essa coisa tende a ter umas mudanças radicais no meio do caminho para você ir se adequando. Começa pelo que a gente chama de gancho de aventura, que seria como se fosse qual é a condição para que a sua aventura seja cumprida. Então, normalmente a gente costuma brincar na roleplay que você começa pelo final.
Tipo, o que os caras têm que fazer pra resolver a aventura? Por exemplo... Qual é o objetivo final dessa aventura, né? Exato. Tipo, o que esses caras têm que fazer pra solucionar essa aventura? Por exemplo, sei lá, rastrear os assassinos que mataram o sultão. Beleza. Esse é o gancho da sua aventura. Deixa eu dar um parêntese aí. Vamos fazer uma brincadeira com a galera do chat. Você tinha comentado pro pessoal escolher... legal. Pro pessoal escolher pra gente... Vamos fazer uma interação. A gente vai criar a aventura junto com vocês aqui, ou pelo menos um esqueleto. Então o Cobb já mandou a primeira ideia aí. Qual vai ser a primeira dica aí? O primeiro gancho da aventura aí. Seria rastrear os assassinos do sultão. Vamos fazer assim. Anota aí, número 1. Eu vou colocar 3 opções de gancho e a galera escolhe qual opção eles querem, pode ser? Peraí, deixa eu criar o Straw Poll aqui. O que é Straw Poll? Você vai ver. É pro pessoal votar. Uma enquete. Beleza. Isso. Vai lá, Cobb, manda as 3 opções. Manda a segunda. Posso continuar? Deve. Peraí, deixa eu... Olha esse gerador de ideias aí na internet, ó. E a galera pode dar ideia no chat que a gente pode aproveitar também. Se o Cobb demorar muito, eu roubo a ideia da galera no chat. Uma ideia legal de trama aí, de plot, de gancho. Manda no chat. Eu separei 3, ó. Eu separei esse, que é o seguinte. Morreu o sultão e eles têm que encontrar o... Tamo ao vivo já. Estou aqui ladeado pelos 2 grandes aventureiros, guerreiros, paladinos do saber, detentores do conhecimento do RPG arcano. Aqui do meu lado esquerdo, Bruno Cobb, ao meu lado direito, Gruntar. Salve, salve! Vai Gruntar! Caraca, velho, não, pera aí então, porra. O maluco tá empolgadão, cara. Pô. Porra. Entre rage agora. Posso entrar rage agora? Posso entrar agora? Posso? Agora. Vai acabar o rage antes do terminar o combate, você tá ferrado, velho. O cara é rogue e tá pensando em entrar em rage. Tem tudo pra dar certo. Bom, deixa eu dar as boa noite pra todo mundo do chat também. Muito boa noite pra todo mundo do chat, muito boa noite pra todo mundo que tá assistindo. É mais uma satisfação enorme estar aqui com vocês para dar dicas incríveis, fantásticas, estupendas de como criar aventuras magnânimas de RPG. Esta missão incrível, magnífica, magnânima, completa e impressionante de criar desafios para que as pessoas se sintam desafiadas e nunca mais te abandonem e sejam seus jogadores e apaixonem-se por RPG, e é isso. Maravilha. O merchan a gente faz lá no meião, no final, misturado, que assim não dá pra galera pular. Não, já faz o melhor merchan, já fala da camiseta que vai ter aí pra galera hoje. Boa, manda, Cobb. Manda. Verdade, prometemos na semana passada, né? No programa passado prometemos. Aliás, o programa passado foi sobre o papel do mestre de RPG. Se você não viu, vá ver lá no YouTube, que é muito bom. É muito bom, eu não vi, mas as minhas filhas eu vi. E é muito bom. E a gente prometeu lá, neste programa, quem estiver aqui no chat, vai concorrer ao sorteio de uma camiseta ultra mega hiper exclusiva da Roleplayers, a camiseta planilha, tipo isso aqui. Ela vem, lógico que ela não vem preenchida, ela vem vazia e você depois preenche com os seus stats a sua planilha. E aí nós sortearemos, não sei como, não sei onde, quem manja dos Paranauês é o Azecos e o Gruntar aí, mas sortearemos. E um vencedor vai receber em casa esta magnífica camiseta com esse exemplar impressionante por estar aqui prestigiando a gente, dividindo suas dicas de aventura conosco nessa noite esplendorosa, senhores. Se aqui ao meu lado esquerdo temos o Bruno Cobb, ao meu lado direito temos aqui o Gruntar. Tio Gruntar, manda o seu alô. Fala galera, boa noite pra vocês, estamos na área. Vamos fazer então esse jogo. Aqui, cara, a parada é a seguinte: é o Azecos e o Cobb na parte teórica e o Gruntar na parte de improviso dessa porra, maluco. Então a gente vai misturando a parada toda, porque eles são os dois certinhos, altas teorias e livro e o cacete A4. Eu sou mais a ruê da parada e vai no improviso e vai do jeito que eu acho que é bom e a gente vai tocando assim. Eu quero gravar isso aí que você falou agora pra levar pra Roleplayers e falar que você
falar lá que você falou aqui no ar que eu sou o cara certinho, que isso vai me valer ainda muitos pontos, peças de Tá ouro. gravado, Ainda, tá gravado. Tá gravado, Eu te cara. passo o link eu depois, vou usar Kobe. isso contra Eu vocês. tô aqui aí pra da dar um Roleplay. equilíbrio, pra dar equilíbrio na parada. Porque Eu sou um mais certinho dinâmico aqui. e vamos nessa Eu corto só esse pedaço e te mando um link, né? O Gruntar É. falando que o Kobe é o certinho da parada. Isso aí, Vai ser bem caraca. assim. Mais uma vez, sejam bem-vindos todos que estão no chat, que estão acompanhando a gente ao vivo aqui no canal do Twitch. Mestres do Dungeon, esse é o segundo programa. É um talk show que eu trago convidados e aqui estão comigo hoje, né? Estiveram no primeiro programa também, o Kobe e o Gruntar, onde a gente vai conversar sobre RPG de uma forma geral. Eu tive a ideia, ou eu percebi a necessidade de ter um programa, de ter uma conversa específica para mestres, né? Por que mestres? Por que mestres, Azecos? Porque em vários grupos de RPG que eu participo no Facebook, até mesmo lá no grupo do RPG dos Amigos do Gruntar, ou durante as streams, ou eu recebo mensagem no Facebook, mensagem no Twitter, muita gente procurando o jogo, querendo jogar e muito pouco mestre disponível. Ou seja, me parece ter, isso é um negócio desde a minha época lá de trás, que tem muito mais jogador a fim de jogar, ou muito mais jogador disponível do que mestre disponível para poder conduzir, criar uma aventura e conduzir uma campanha. Então eu falei, puxa, vou criar esse programa para a gente bater um papo para ajudar esses mestres iniciantes e, mais uma vez, o programa não é voltado só para mestres. Com certeza, vários jogadores, e a gente viu até vários depoimentos desse tipo no YouTube, vários jogadores podem se beneficiar e melhorar o seu estilo de jogo, a maneira de jogar, assistindo ao nosso programa e tentando levar algumas dicas para o seu dia a dia. Nosso tema de hoje é como criar aventuras. E aí eu vou passar a bola direto pro Kobe. Ah! Direto pro Kobe. Pro certinho. Pro certinho. Pro CDF da turma, porque aqui eu sou o CDF da turma. Isso aí. Kobe, É o seguinte, diga lá. E aí, como é que o cara começa a criar uma aventura? Por onde que ele começa? Ó, primeira coisa, acho que a gente podia falar um pouco. Tem uma coisa muito, muito importante, assim, quando o cara começa, ele fala, pô, legal, vou ser mestre de RPG. Quando o cara decide que ele vai ser narrador de RPG, a gente tem uma tendência natural a fazer um over-preparing, assim, da coisa, e a meio que pensar lá em cima. E tem uma frase de um cara, de um teórico de RPG que eu gosto muito, o cara chama Michael Shea, é o autor de um blog de RPG gringo que chama Sly Flourish, que é um blog estupendo de bom. Se você não conhece, vá conhecer. Deixaremos os links aí depois no YouTube lá, no Paranauê. Eu tenho o link do Sly Flourish. Vamos deixar. Eu joguei no chat agora há pouco. O pessoal vai poder ver e depois vai ficar na descrição do vídeo do YouTube. Isso. É uma frase do Michael, que ele fala assim, que a aventura mais importante que você já narrou na sua vida é a próxima. Então, esquece aquela coisa de, não, eu vou criar um mundo, idiomas e foca no que você vai fazer agora na próxima noite de quinta-feira, quando você vai receber seus brothers na sua casa e você tem que entreter esses caras por são mais... Tá, você vai seguindo. E tem a aventura que é mais sandbox, que o pessoal que é dos games, né, tem a diferença de um jogo como, sei lá, Final Fantasy, que ele é um pouco mais railroad, que você tem uma história para seguir, ou o Skyrim, por exemplo. Skyrim, ele mistura bem as duas coisas. Ele tem a linha principal, que você pode seguir a quest principal do Dragonborn, ou God of War, que é bem railroad mesmo. Ou você tem jogos como GTA, Red Dead Redemption, e as quests do Skyrim, que são as outras, né, que não são a quest central, que deixam você fazer o que você quiser e pode fazer o que você quiser. Ou seja, é uma aventura num railroad, num trilho que ela segue pra frente, ou você faz aquela famosa pergunta, e aí? Agora é com vocês, o que vocês vão fazer agora? E aí, deixa o pessoal. E aí, só para fechar aqui o Straw Poll, ó, o que ganhou foi a fenda subterrânea surgiu no cemitério, hein? Olá, galera gosta de contemporâneo. A fenda subterrânea surgiu no cemitério. É a aventura que a gente vai seguir a partir daqui. Beleza, então a gente vai montar uma aventura baseada nesse hook. Beleza. Nesse gancho. Que surgiu uma fenda subterrânea
próximo do cemitério. Qual seria o próximo passo disso? Seria você decidir exatamente, primeiro de tudo, né? Você ia falar dos dois estilos. São dos dois estilos. Eu quero, antes disso, já começar a dar umas dicas que, quando eu descobri elas, a minha vida ficou muito mais fácil. Primeira coisa, se você tiver como, antes da aventura, conhecer o estilo de jogador que você tem na mão, melhor. E, por mais que você tenha que trabalhar a sua história, tem uma outra frase que eu gosto muito, que é do Robin Laws. O Robin Laws, eu sou hiper fã dele, é um teórico de RPG também, escreveu 2 livros, eu vou recomendar eles aqui para vocês, acho que foram 3 na verdade, mas 2 deles eu vou recomendar aqui para vocês. Ele fala o seguinte: não complica demais sua aventura, que os jogadores vão complicar ela para você. Então, a coisa mais chata que tem é quando você pega um narrador, que o cara começa a contar uma história pra você, ele tá tão enebriado, tá tão bêbado com a aventura dele, que ele não deixa os jogadores interagirem. Uhum. Desde o começo, quanto mais você conseguir criar a sua aventura enredada com a história e com o tipo de personagem que você tem, com o tipo de jogador e com os personagens que você tem na mesa, mais legal o seu jogo vai ficar. Quanto mais você deixar espaço vazio na tua trama para você preencher com coisas que os jogadores vão colocar, mais legal. Então, ou seja, minha primeira dica é: conheça os teus jogadores, estude eles um pouco no começo da aventura, se puder. Lógico que para um evento você vai ter ali 5, 10 minutos para bater papo com os caras, mas às vezes algumas dicas simples já vão te dizer. Vou dar algumas aqui. Algumas de longo prazo. Se for marcar um jogo de longo prazo, eu dei uma no episódio passado que eu vou repetir agora, que é: fuça os likes do Facebook do cara pra ver quais filmes ele gosta, quais bandas que o cara tá ouvindo, que livros que ele tá lendo. Você vai saber mais ou menos o tipo de coisa que o cara gosta e tal. Se for uma conversa de 15 minutos, às vezes o cara tá usando uma camiseta de um jogo de videogame, ou o cara tá usando um penduricalho, alguma pulseira, ou olha lá, o cara tá de Iron Maiden. É lógico que o cara é fighter, não é? É lógico, olha lá, Winter is Coming. Game of Thrones. Rogue, né? Ou uma coisa mais política e tal. Você percebe? Não, parece bobo, mas você consegue tirar elementos pra você já começar. Ah, legal, já tenho isso. Então o Gruntar é mais pé na porta e o Azekos é mais político, né? Ele gosta mais de uma coisa de trama. Só na camiseta do cara, hein? Só na camiseta do cara. Você já pegou ali o que ele quer. Por quê? Porque a parte mais importante do jogo é isso. Conheça seus jogadores. E aí eu quero deixar aqui pra vocês uma referência que já foi evoluída por muito tempo. Em 2002... Como é que a gente vai fazer com os livros, Azekos? A gente vai colocar na stream na hora determinada, eu vou falando? Não, você me diz qual é, eu tenho a imagem dele aqui. Então, eu queria mostrar pro pessoal, primeiro, o Robin Laws of Good Game Mastering. É um livro de 2002, é um livro antigaço, tem 12 anos já. Mas foi nele que eu vi pela primeira vez os tipos de jogador que a gente costuma discutir bastante na Roleplayers. Ele chama de arquétipos. Então lógico que você não vai se encaixar em um só. Você vai ter elementos de vários deles na tua característica, né? Tá na tela lá, Kobe. Isso, então, é a capa, né? Isso. Esse livro é da Steve Jackson Games, ele é extremamente raro, tem pra vender em PDF, se não me engano. Mas dá pra achar na internet também, assim, é fácil de achar. E é um livro muito legal, e ele é inglês, né, não tem em português ainda, infelizmente. E ele já começou, o Robin Laws, ele começou essa teoria dele, dos tipos de jogador, dos arquétipos de jogador, nesse livro. Depois ele evoluiu essa teoria, e ele foi coautor do livro do Mestre 2, da 4ª edição, onde ele já deu uma melhorada nisso. E agora isso chegou na 5ª edição, então o melhor lugar para você olhar isso, que é a versão mais atualizada que tem, é o livro do Mestre 5ª edição, que saiu agora, tipo, foi agora que saiu, e já tem ali as motivações principais. Então, se você for no Robin Laws, você vai ver as originais, 1, 2, 3, 4, 5, se não me engano são 6, é isso. Power Gamer, que é o cara que é o Munchkin. O cara gosta de acumular poder, juntar coisas, ganhar armas, ter armas e armaduras, gosta de acumular trecos e gosta de... que legal, conseguir mais, e quer evoluir o personagem.
E entendam, não A tem cada uma bônus o cara tem um orgasmo, né? Pulou de +2 pra +3. É isso, é isso. Ele tá ali pra evoluir, evolução. O cara quer ver o personagem dele melhorar. Tem o que a gente chama de butt kicker, que é o chutador de traseiros, que é o cara que o prazer dele não tá tão... Esses são arquétipos, né? Lembra do que eu falei. É o cara que o prazer dele não tá tão ligado com acumulação. Tá mais ligado com vencer. Às vezes o cara gasta tudo que ele tem, mas ele quer vencer. Então ele tá ali em busca de ganhar... ele prepara o jogador, o personagem dele pro combate. Eu conheço um jogador assim, hein, Gruntar? Isso, ele quer ter superioridade sobre as coisas que surgem diante dele. O prazer dele é se 4 horas. É nisso que tem que focar. Tem gente que acaba se perdendo. Desculpa, pode falar, Zé. Uma das perguntas que eu recebo de pessoas que querem mestrar é justamente essa, uma das dúvidas, uma das ansiedades, um dos anseios que eu vejo as pessoas demonstrando puxa vida, mas como é que eu faço? Porque é muita coisa, é muita regra, é muita ficha, tem os idiomas, tem a trama política do local, tem o cenário de campanha, e de certa forma o cara começa a se sentir muito pressionado com muita coisa, né? Como o RPG é um jogo extremamente aberto, você tem 1 trilhão de possibilidades, e aí o cara, ele se sente um pouco na obrigação de ter que ler tudo, saber tudo, preparar tudo, todas as fichas, todos os diálogos, todas as possibilidades, e aí vai bem ao encontro. Eu concordo 100% contigo e com o Michael, né? É o Michael, eu tinha anotado o nome dele aqui. Como é que Michael Shih. Michael Shih, de que é passo a passo que você vai construir a tua campanha, né? Acho que a primeira dica assim, que a gente pode dar, e eu gostei bastante, o Kobe que tinha me passado, eu não conhecia esse blog, eu fui atrás e realmente faz muito sentido você começar ou se preocupar ou dar muita atenção pro próximo jogo, né? E não necessariamente o cara tá pensando num plot de campanha lá no final, lá daqui a 25 jogos e pode deixar ou não dar tanta atenção pro próximo jogo. Não tem jeito, assim. A gente acaba, às vezes, se entretendo, porque a primeira coisa que o cara pensa, normalmente, eu tenho que ler o livro e tem que inventar o lugar onde eles estão jogando e tem que inventar... Calma. Primeira coisa que você vai ter que fazer é botar a mão na sua cabeça e saber que o teu foco é a próxima aventura e tá bom. E as melhores campanhas que eu já narrei, as melhores campanhas que eu já participei foram feitas assim, passo a passo. Então pega leve, vai com calma, que a gente começa por aí. Uhum. Eu vou passar a bola neste momento, vou fazer uma vingancinha aqui da semana passada e vou lançar uma pergunta matadora para o Gruntar! Ih, pode mandar, bate no peito aqui. Gruntar, a gente passou por mim esse tiro aí. Vou mandar. Uma aventura de RPG, Gruntar? O que é uma aventura de RPG? A aventura de RPG é uma história contada pelo mestre, que vai ter como personagens os jogadores, e é isso. Simples assim. Exato. Gruntar, me enche de orgulho essa criatura. Eu costumo usar a metáfora seguinte: se o jogo, assim como uma série de TV tem episódios e temporadas, a aventura estaria pro episódio como a campanha está pra temporada. É isso aí. Perfeito. E também com quadrinhos isso é muito fácil de você perceber assim. Ou seja, se você assistir um episódio, dependendo do tipo de seriado, né, a maior parte deles tem uma estrutura narrativa que a gente chama de procedural, que ele tem começo, meio e fim, tipo, sei lá, CSI. A história tem começo, meio e fim naquele episódio. Se você não assistiu a temporada toda, tanto faz, Supernatural, sabe? E tudo bem, legal, você jogou uma aventura, você sabe, começo, meio e fim. Entretanto, se você acompanhar as aventuras todas, né, se você for seguindo as aventuras, você vai percebendo que por cima delas corre um metaplot, que a gente chama, né? Cada aventura teria um plot, que é um termo americano para dizer como se fosse o enredo ou a trama da aventura. Trama? Seria meio que a trama. O metaplot é o que junta a campanha toda. Então a aventura de RPG é meio isso. Você concorda, Zecos? Eu concordo 100%. A gente e tem essa diferença, né, da aventura para a campanha. Você pode construir uma campanha dentro desse estilo que você comentou, que é o procedural, que tem seriados que você não tem esse início e meio fim, né? Vou dar um exemplo mais recente. Game of Thrones.
Né? O Game of Thrones ele tem, durante o episódio, algumas coisas que vão acontecendo, mas ele não é uma aventura de início, naquele episódio, início, meio e fim. Não, como ele trata, até pela estrutura narrativa da série, do livro, de muitos personagens ao mesmo tempo, então você vai ter pequenas aventuras que vão se desenrolar com cada um dos personagens ao longo de vários episódios. Mas você deu um exemplo muito bom, que é o CSI. O CSI ele tem início, meio e fim naquele, é 1, 2 ou 3 crimes que são investigados, e eles terminam naquele episódio. O que acontece, não só com o CSI, com outros seriados nesse sentido, é que muitas vezes alguns ganchos eles aproveitam de um episódio passado para um episódio presente. Ou seja, tem uma carta que fica sem explicação e que daqui a pouco daqui a 5, 6 episódios, ele vai retomar essa carta. E quando o cara está criando, quando o mestre está querendo criar uma campanha, ele pode se utilizar desses dois tipos de narrativa, de você fazer uma coisa que não tenha início, meio e fim, ou você fazer uma sequência de aventuras onde você vai poder pegar uma coisa, um gancho, uma carta, um anel, ou um NPC, um inimigo que fugiu num episódio, ele aparece 2 episódios depois. Eu não vou me antecipar muito agora, mas só pra gente não começar já a criar um pouco de jargão e conseguir não se perder muito mais pra frente, tem uma terceira unidade aí nessa equação, que é o seguinte: assim como a gente tem a campanha, que é essa história de histórias, né? E tem a aventura, que é a história. Então a aventura é a história, a campanha é a história de histórias. Uma aventura, ela pode durar uma sessão de jogo ou mais. Então, ou seja, a gente tem uma terceira unidade aí, que é uma sessão de jogo, que é o tempo que você senta ali com seus amigos para jogar. As aventuras que você, numa sentada só, você resolve, a gente tem um termo que a gente costuma chamar de one shot, que é um tiro só. Okay. A gente resolve ela num tiro só, que é one shot. E as aventuras que você, normalmente, né, principalmente quando você pega uma aventura que é mais bem elaborada, ela dura um pouco mais de uma sessão. E aí você vai jogar entre 2 a 4 sessões para conseguir encerrar uma aventura e cumprir com todos os objetivos dela. E a aventura one shot é o tipo de aventura que é jogada nos encontros, nos eventos de RPG, porque você só tem aquele dia do evento, ou você vai jogar uma aventura no dia, quando o evento tem mais de um dia, mas você vai querer jogar com novos jogadores no dia seguinte. Então, chegou onde eu queria, nem sempre. Ok, em alguns casos sim, em alguns casos não, mas... Taedras Shield é one shot. É one shot, ou seja, é uma campanha que a gente está conduzindo de one shot, ou seja, cada aventura, inclusive, muda os jogadores, muda os personagens, muda os jogadores, é uma aventura com início, meio e fim, mas é uma campanha porque ela tem esse guarda-chuva, né, essa história de histórias por trás que a gente está